Olá, 2023 marcou a volta dos programas de debate à TV Assembleia. E nesse primeiro ano de Contraplano, a pauta política esteve presente em nossos encontros. Por essa bancada, passaram vereadores, deputados estaduais, federais e até ministro de Estado. Na primeira parte da nossa retrospectiva, você vai acompanhar alguns desses momentos, como o debate sobre os 35 anos da Constituição Federal, os desafios da democracia brasileira e também a discussão sobre violência política contra a mulher. Fique com a gente, porque a retrospectiva do Contraplano está começando. Nesse primeiro bloco, vamos acompanhar como foi a discussão sobre os 35 anos da Constituição Federal Brasileira, que contou com a participação do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele que foi escolhido recentemente para fazer parte do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Welten, e o deputado estadual constituinte, Gastão Vieira. Muito obrigado pela presença de vocês. Ministro, qual o papel da democracia, ou qual o papel da Constituição numa democracia? E emendando, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um atentado à democracia e à Constituição, até de forma denotativa, né? Já que foi roubada uma réplica da Constituição naquele dia? Quero cumprimentar você, toda a equipe da TV Assembleia, saudar o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Welten, o deputado Gastão Vieira, e deixar o meu abraço para a presidenta Iracema e toda a equipe de deputados estaduais, deputadas estaduais, pelo grande trabalho que fazem em defesa do Maranhão. E esse trabalho só é possível em razão da democracia. Todos nós lembramos que na longa noite da ditadura, os parlamentos foram ameaçados, inclusive a Assembleia do Maranhão, ainda no mês de abril de 1964, por uma dessas terríveis coincidências do destino. O meu próprio pai e o meu padrinho de batismo eram deputados nessa casa e tiveram seus mandatos parlamentares cassados de modo arbitrário, porque eles tinham uma posição oposicionista naquele momento. Então veja que só é possível falar em parlamentos, representação, pluralidade, liberdade de expressão, havendo pilares institucionais que garantem o exercício desses direitos. Por isso, sim, nós tivemos no dia 8 de janeiro, a bem da verdade desde antes, um itinerário de ruptura do Pacto Constitucional, que agora faz 35 anos. Graças a Deus essa fase passou, mas concordo com a sua premissa de que é como se houvesse um sinal amarelo na avenida do trânsito das instituições no nosso país, e por isso mesmo é preciso entender que essa crise mais aguda foi superada, mas nós ainda temos os ecos. E é disso que nós estamos tratando agora com o julgamento, a investigação das pessoas que praticaram esses atos indevidos, esses atos inconstitucionais. Presidente Paulo Welten, quando a gente fala da Constituição, qual foi a importância dela, por exemplo, para o enfrentamento dessa situação, para que não se permitisse, por exemplo, que se resultasse num golpe, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro? Olha, eu também quero te cumprimentar, da mesma forma cumprimentar a deputada Iracema, a equipe da TV Assembleia, cumprimentar o meu querido ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o deputado constituinte Gastão Vieira, e do mesmo modo, eu penso que nós conquistamos a estabilidade democrática no país a partir da Constituição de 88, é sabido, e conseguimos experimentar, né, vantagens institucionais importantíssimas. Só para ficar no exemplo aqui do que acontece no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Nosso tribunal, agora no próximo dia 4 de novembro, todos sabem, completa 210 anos. Somos a terceira corte mais antiga do país. E eu fiz um estudo da evolução histórica do tribunal e fiquei assim, muito impressionado de ver que durante todo esse período, o período em que o tribunal conseguiu atuar com tranquilidade, prestando a jurisdição de forma efetiva, foi exatamente nesses 35 anos da Constituição. Todo o período anterior, vão aí 175 anos, foi um período de instabilidade, o nosso tribunal chegou a ficar fechado,
juízes eram afastados, desembargadores eram aposentados, demonstrando que nós não tínhamos as nossas prerrogativas para exercer de fato a função jurisdicional. Isso só vem acontecer depois da Constituição de 88. Né? Então, um papel fundamental que a Constituição trouxe, traz a estabilidade política, traz as prerrogativas da magistratura, para que a gente possa, de fato, cumprir esse papel institucional de prestar segurança jurídica, assegurar direitos, a tutela de direitos fundamentais e dos direitos humanos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso só foi possível em função, né, dessa força institucional gerada pela Constituição. Força esta, é muito importante lembrar, e eu concordo plenamente com o nosso ministro, que nos fortaleceu inclusive para esse teste, né, do dia da infâmia, que foi o 8 de janeiro. A gente viu que, apesar de tudo, né, nós conseguimos sobreviver a isso, as instituições funcionaram, nós podemos reagir, né, de forma adequada a essa atitude infame, né, de pessoas mal orientadas, ignorantes, enfim. E agora temos reconquistado essa estabilidade política para o país, que é muito importante para a gente poder avançar. Deputado Gastão Vieira, mas não é preocupante que muita gente, durante esse período, tenha bradado contra a democracia, pela ditadura ou a favor da ditadura? Será que elas sabem exatamente, a grande maioria, o que elas estavam falando nesse momento? Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de explorar, né? Eu entrei nessa luta pela democracia a partir de 1964. Naquela época, nós não vivíamos democracia, nós vivíamos medo. O medo de estar sendo observado, de estar sendo denunciado, de estar sendo isso, de estar sendo aquilo. E eu aprendi que democracia você tem de viver. A partir do momento em que nós conseguimos fazer as diretas já, aquele imenso movimento que envolve um grupo muito grande de pessoas que estão nessa faixa de idade, que estão decidindo as coisas do Brasil. Depois a eleição direta de Tancredo no colégio eleitoral. Tudo isso deu uma força interna, um prazer de ser democrata, uma vontade de brigar pela democracia brasileira imensa. E aquilo molda a todos nós. Quem viveu aquele período não teve medo do 8 de janeiro. Era muito pequeno aquele grupo diante de toda a estrutura que tinha sido consolidada ao longo do tempo no país. Por exemplo, eu vi Flávio à noite falando, eu sei que Flávio sabia. Ele tinha vivido a necessidade de nós termos democracia. A democracia era um fato que eu tinha de agir, a democracia era uma razão que eu não podia perder. Isso me lembrou muito o velho Ulisses, quando dizia: traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não tenho esse receio todo. Eu acho que o caminho que nós percorremos é um caminho seguro e que vai nos levar sempre para um ambiente democrático igual ao que nós estamos tendo hoje, apesar de todas as dificuldades. Mas ainda assim a gente pode falar que existe uma crise no Estado democrático de direito, ministro? E aí só a provocação que eu fiz no início, né? Se as nossas instituições estavam mais fortes ou se é uma crise. Na verdade podem ser as duas coisas também, né? Eu acho que Gastão tem razão quando ele diz que nós conseguimos, nessas 3 décadas e meia, erguer um aparato protetivo da Constituição, do regime democrático, muito poderoso. Como disse o desembargador Paulo, foi um teste de estresse, um teste da força que nós ultrapassamos e podemos chegar até aqui. Agora, eu creio que há fatores outros que não estão propriamente no território da política institucional que criam a necessidade de nós, quem sabe, até revermos certos procedimentos que nós adotamos. Me refiro à revolução científico-tecnológica e com a força da internet e até mesmo da inteligência artificial, cujos mecanismos, engenhos, podem levar inclusive a fraudes eleitorais inimagináveis. Por exemplo, fazer com que o deputado Gastão, vencedor e vitorioso de múltiplas eleições, apareça dizendo um absurdo. Só que não é ele dizendo, é uma distorção. E isto pode levar a que a justiça eleitoral mesmo seja conduzida até a uma impotência,
diante da multiplicidade de ataques, de indagações, de perquisições. Então eu creio que fatores sociais, as desigualdades sociais, uma certa violência imanente à sociedade, e mais esses aspectos tecnológicos, impõem que os democratas autênticos, todos nós que estamos aqui debatendo e conversando com a população, estejamos sempre dispostos a aprender, a ouvir, dialogar e olhar também um pouco para as experiências internacionais. Porque há um ethos do ódio sendo inoculado todos os dias. E esse ódio às vezes emerge na briga da família, na briga dos vizinhos, colegas de trabalho, emerge às vezes nas ruas, nas redes, não há dúvida, basta abrir qualquer caixa de comentário, de qualquer perfil na internet, e você vai ler coisas inacreditáveis. E quando você vai para a Deep Web, Dark Web, você vê absurdos perpetrados contra crianças, contra jovens, e acho que isso desafia a democracia. Eu creio que nós estamos num momento em que não há razão para desespero, mas, por outro lado, há motivo de muitas preocupações. O papel do judiciário foi muito importante, né? Nesse momento, principalmente quando foi confrontada a democracia. Sem dúvida. O judiciário, ele é, numa democracia, o fiel da balança. E eu concordo plenamente com o que disse o nosso ministro. A gente tem que ter a consciência de que na democracia nós temos que estar sempre procurando aprimorar as instituições. Eu gosto de uma frase do Douglas North, que ela é muito inspiradora. Ela diz, olha, aprimorar as instituições do Estado é uma tarefa que nunca acaba. Você tem que estar trabalhando sempre. O Poder Judiciário, ele tem um papel fundamental de assegurar direitos, né? E acaba que dentro do nosso desenho institucional, em que nós temos uma Constituição analítica, todos os direitos estão lá, índios, família, criança, previdência social, está tudo na Constituição. Então acaba que nós temos ali direitos que vão ser judicializados. E o judiciário, ele é um poder que ele vai ser sempre reagente, ele é provocado a dizer o direito, qual é o entendimento em um determinado conflito de interesses. E aí passa-se muitas vezes para a população aquela ideia de que o Poder Judiciário é expansivo no Brasil, fala demais onde não deve falar, há um ativismo judicial, quando na verdade não é. Isso é próprio das democracias modernas, inclusive. A gente precisa, e nesse ponto é muito importante observar, que nós temos um mundo em permanente evolução. Tudo isso que foi dito aqui, tecnologia, inteligência artificial, hoje o uso da internet, das redes sociais de um modo geral, e, portanto, a gente tem que procurar aprimorar os nossos instrumentos legais para que a gente possa dar a resposta necessária para a população, inclusive em termos educacionais, de orientação. Todo esse estado de indignação aqui mencionado pelo nosso ministro, isso também é resultante, em alguma medida, de uma insuficiência do Estado, que não consegue atender a expectativa da população, pelo menos com aquela rapidez e agilidade que a sociedade espera. E o sujeito, diante disso, quando ele não é devidamente esclarecido, ele vai para o ethos do ódio. Ele prefere que vamos acabar com tudo, destruir tudo, mas se a gente for observar nesse discurso, Gastão, não há uma proposta de se colocar no lugar algo melhor. Sim. Então, não é destruindo tudo que a gente vai melhorar a nossa situação de vida de um modo geral. A gente tem que aprimorar as instituições, fazer com que elas estejam à altura dos desafios do novo século, e é assim que a gente vai construindo e efetivando aquela que foi uma promessa do Constituinte de 88, que é de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Deputado, como é que o senhor viu a participação, o papel do Poder Judiciário nesse período? Agora? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que se não fosse o Poder Judiciário agir da forma como agiu, provavelmente o desfecho de 8 de janeiro poderia ter sido outro. Na verdade, cometeu-se excesso? Sim, cometeu-se excesso. Mas alguém parou o Executivo. Alguém segurou o Executivo. E quem fez isso foi a Justiça Eleitoral.
com coragem, com assertividade, sem medo de ser julgado da forma como foi, sem medo de ameaças pessoais, tudo isso. O judiciário, eu não tenho dúvida. Tem um poder moderador no Brasil? Tem. É o judiciário. E é no judiciário que nós temos de colocar os nossos olhos. Quanto mais ministros assertivos, ministros que compreendem a própria história desse país, o que é pauta para nós, o que nós temos de discutir, o que nós temos de resolver, nós tivermos no judiciário, melhor para nós. O homem é que faz o momento sempre. Eu me lembro, em 1974, uma convenção do PMDB, viu, o ministro Flávio, o presidente Paulo Welter, para discutir quem seria o candidato do PMDB à presidência da República em 74. O doutor Ulisses pede a palavra, diz, vamos disputar essa eleição. Aí, rapaz, o doutor Ulisses está doido, me disputar como? Não vamos disputar com um candidato, vamos disputar com um anticandidato. Mas nós temos de ter alguém que percorra esse país inteiro dizendo que essas candidaturas são uma farsa, que nós não vamos convalidar uma farsa. O resultado da eleição, o Ulisses teve 76 votos contra 400 votos do general de plantão. Mas o PMDB na eleição seguinte fez 16 senadores. Ou seja, a ideia chegou na hora oportuna, a semente foi plantada e a gente viu que é possível você enfrentar situações de extrema dificuldade com inteligência e com coragem. Esse é um dom que a política brasileira nunca cedeu para os maus brasileiros, nunca. Sempre se teve um broçar, sempre se teve alguém que verberava a nosso favor. Isso, para mim, é extremamente importante. Você veja, aqui na Constituição que eu participei, nós tínhamos um pouco, viu, ministro Flávio e o presidente, nós tínhamos um pouco que fazer. A Constituição estava pronta, era a Constituição de 88. Nós tínhamos de adaptar a Constituição de 88 aquilo que interessava ao Estado do Maranhão. Então, produzir as normas e tal, adaptar, fazer tudo. Naquela oportunidade eu disse, mas há uma coisa que me preocupa e que eu tenho chance de botar na Constituição. O avanço, o ministro Flávio acabou de falar, da ciência, da tecnologia, do conhecimento e tal. E eu briguei na Constituinte Estadual por 3 temas. Uma proposta em que eu destinava 0,5% da receita corrente líquida para a criação da FAPEMA, para ser o grande órgão financiador de cérebro, de inteligência, etc. Uma outra em que eu oferecia 5% de toda a receita do Estado para a Universidade Estadual do Maranhão, para o EMA. E a terceira juntava tudo isso que era meio ambiente, transformar a Lagoa da Jance no lugar onde não poderia haver nenhuma interferência do homem no sentido de liquidá-la, embora ela fosse uma criação do homem. A Lagoa surge de uma criação do homem. Eu consegui aprovar essas 3 emendas. Meu papel foi importante? Foi. Eles trouxeram o resultado que eu esperava? Médio. Mas foi importante, porque hoje, quando o ministro Flávio coloca essa questão da ciência e da tecnologia, lá em 89, nós já tínhamos essa preocupação. Quer dizer, a gente descobriu um espaço na Constituição, a turma da esquerda descobriu um espaço pela luta de terra. Sabe? Proibição de búfalos na Baixada, proibição de rede de pesca na Baixada. Enfim, quem pôde, viu uma brecha e avançou. E nesse ponto a Constituição não é uma Constituição copiada no modelo federal. Ela tem algumas coisas tipicamente do Estado do Maranhão. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa. Os desafios da democracia brasileira também foram pauta de outro programa que debateu as consequências dos acontecimentos do dia 8 de janeiro em Brasília, quando houve uma tentativa mal sucedida de golpe contra as principais instituições do país. Acompanhe como foi. O deputado federal e titular da CPMI do 8 de janeiro, Duarte Júnior, o também deputado federal e também titular da CPMI do 8 de janeiro, Rubem Júnior, e o professor historiador Wagner Cabral. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. Eu queria que a gente começasse a conversar sobre o que representou esse 8 de janeiro para a democracia brasileira. A gente pode falar em golpe, em um ataque terrorista. O que representou, na sua opinião, deputado, começando com o deputado Duarte Júnior,
esse dia 8 de janeiro para a história da democracia brasileira? Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, com todos os telespectadores da TV Assembleia, os canais de comunicação da TV Assembleia, do lado do meu querido amigo Rubens Júnior, colega titular, deputado experiente do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, que tem uma experiência e tem contribuído muito para as investigações, do lado do professor Wagner também, uma grande honra, uma grande alegria. O dia 8, na verdade, foi a ponta do iceberg. Uma série de ações foram realizadas nos últimos 4 anos que levaram a esse resultado. Uma série de discursos do então presidente Jair Bolsonaro contra a democracia, contra as instituições de justiça. O presidente, no exercício, tem um caráter simbólico de todas as suas ações, acabou por gerar na população toda uma falta de credibilidade nas instituições públicas, nas instituições de justiça, que fez com que uma série de ações fossem realizadas. E não só o dia 8 de janeiro. Teve um momento em que Brasília foi invadida por uma série de manifestantes bolsonaristas. Após a eleição, após a eleição, 2022, né? A tentativa de invadir o prédio da Polícia Federal, o ônibus sendo jogado de cima de pontes, de viadutos, as rodovias sendo congestionadas, paralisação por parte dos caminhoneiros, ou seja, uma série de ações para tentar gerar o caos. Graças a Deus, como disse na CPMI, foram incompetentes até para a prática de um ato criminoso. Então, o que estava em jogo ali era a democracia. E quando estamos diante de uma ditadura, essa entrevista, por exemplo, ela não seria realizada. Nós estaremos diante de um processo onde a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, remédios constitucionais como o habeas corpus deixariam de existir. Então, realmente é um momento que precisa ser dada devida atenção. É uma data que precisa ser estudada e por parte da CPMI nós estamos fiscalizando, investigando para identificar e punir todos aqueles que financiaram, instigaram, que mobilizaram pessoas para a prática desse ato. Deputado Rubens, qual a sua opinião sobre o 8 de janeiro? E acrescento mais uma pergunta. Onde que o senhor estava no dia e como é que o senhor tomou conhecimento? Como foi o seu até posicionamento diante do que o senhor via pela televisão naquele dia? De fato, não é algo normal, não é algo contra um governo, não era uma manifestação contra o governo do presidente Lula. Porque há duas correntes, duas narrativas. Uma diz que era um ato pacífico com umas velhinhas e que no meio do caminho resolveram se excederam e quebrar algumas coisas. Eu não acredito nessa versão. A outra é que houve um ataque organizado, planejado e financiado na sede dos 3 poderes. Foi atacado o Palácio do Planalto, foi atacado o Supremo Tribunal Federal e foram atacadas as 2 casas do Congresso, a Câmara e o Senado. Então foi algo que foi planejado e orquestrado com antecedência. Na investigação, a gente percebeu que tinha um objetivo claro desse movimento, era impedir o governo do presidente Lula, que havia sido legitimamente eleito, estava na sua primeira semana, era praticamente o primeiro domingo de governo. Então, não era algo para reclamar de um governo, para reclamar da lista de ministros ou para reclamar das primeiras medidas. Não, era para de fato depor. Eu não conheço na história do Brasil nada que seja a ocupação da sede dos 3 poderes que não seja hoje caracterizado como uma tentativa de golpe de Estado. E nós percebemos durante a investigação que nós tivemos outras tentativas de golpe anteriores ao do dia 8. Eles discutiram muito uma decretação de uma GLO, com a decretação de uma intervenção federal em estado de sítio, para impedir a posse do presidente Lula. Eles tentaram colocar uma bomba no aeroporto de Brasília para criar uma convulsão social, para justificar a intervenção federal. E como nenhuma das duas deu certo, nenhuma das duas deram certo, é que eles culminaram na terceira tentativa do dia 8 de janeiro. Essa tentativa seria no dia 1º de janeiro, para impedir a posse do presidente Lula. Por que não aconteceu no dia 1º? Porque a posse foi popular, foi democrática. Muita gente tomou as ruas e eles recuaram. Esperaram o primeiro final de semana subsequente. O que impediu a realização do golpe? Primeiro, que eles foram incompetentes. Segundo, a decisão acertada do presidente Lula em decretar a intervenção federal. Outra coisa que não é comum nos livros de história. A decretação de intervenção federal não é tão comum assim, não é algo que ocorra ordinariamente. Mas a decretação da intervenção federal no sistema de segurança do Distrito Federal foi decisivo para impedir o golpe. Depois que foi decretada a intervenção, pouco tempo depois, a sede dos 3 poderes estavam desocupadas. E aí eu entro na segunda parte. Onde eu estava? Eu estava em casa com a família, que era um domingo. Na hora que eu olhei aquilo pela televisão, eu estava no mandato, eu peguei um avião e fui para Brasília. No dia seguinte, na segunda-feira, eu fui o relator do projeto da intervenção federal. Porque a intervenção é decretada pelo presidente, mas tem que ser aprovada numa sessão extraordinária pelo Congresso Nacional. E foi aprovada até para ter um caráter simbólico.
atentaram contra as instituições, quebraram nossos vidros e mancharam nossas paredes. Mas as instituições brasileiras são mais fortes do que aquelas paredes. A instituição está muito além daquilo. Tanto é assim que o atentado foi no domingo, na segunda-feira, a Câmara dos Deputados aprovou no plenário da Câmara e na terça-feira o Senado Federal aprovou o decreto de intervenção federal. É importante que nós investiguemos quem participou daquele ato, quem planejou, quem financiou, como se organizaram, para evitar que outras tentativas como essa se repitam. O saldo disso tudo tem que ser o seguinte: olha, mexer com a democracia é crime e nós não podemos compactuar com isso. Professor, como é que a gente vai ler nos livros de história daqui a 10, 20, 30 anos esse episódio? Foi golpe? Foi golpe, com toda certeza. Uma tentativa, pelo menos, né? Uma tentativa de golpe. E eu diria mais, os historiadores têm se dedicado muito aos chamados processos de transição e às chamadas justiças de transição, ou seja, a saída de regimes autoritários e os processos também de saída de regimes traumáticos, de situações de crise aguda e tudo mais. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, que na Alemanha, né, depois da derrota de Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, eles adotaram a política dos 4 Ds. Era desnazificação, democratização, descentralização e desmilitarização. A palavra de ordem dos processos de transição, por exemplo, das ditaduras aqui no Cone Sul, eu vou tomar como exemplo, por exemplo, a Argentina, foi pelo direito, né, à verdade, à memória e à justiça. Por que eu lembro desses processos, né, lá na Alemanha, do nazismo, da desnazificação e aqui do Cone Sul da Argentina? Porque no Brasil, infelizmente, nós não tivemos esses processos. O processo de transição da ditadura militar foi um processo profundamente negociado e silenciado, né, por conta da lei de anistia, de maneira que ficou no nosso país, infelizmente, para muitos setores, nós tivemos isso claramente exposto, né, no governo Bolsonaro, fazendo o quê? Apologia à ditadura militar, apologia à tortura e a torturadores, né, no caso, né, de Bolsonaro defender, né, o torturador Brilhante Ustra, e a manutenção, né, desse processo, sem que tivesse sido de fato enfrentado esse passado, fez com que, né, o bolsonarismo pudesse, essa volta da extrema-direita pudesse existir. Então a gente tem que pensar no curto prazo. Né? Quando os historiadores falam em direito à verdade, à justiça e à memória, eles falam também em 3 temporalidades diferentes. Porque a verdade é a verdade das coisas recentes que aconteceram no passado. Quem financiou? Quem estava lá, nós sabemos. Todo mundo viu na televisão. Mas quem estava por trás? Quem financiou? Quem planejou? Agora houve depoimento do famoso Mauro Cid. Né? Ou seja, toda a maquinaria, o Rubens acabou de falar, né? Houve outros episódios anteriores. Já na campanha eleitoral, ou seja, a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi possível somente derrotando a maior máquina política de corrupção eleitoral já montada no país. Vejam os milhares de créditos dados para taxista, para caminhoneiro, distribuição irregular de Bolsa Família, enfim, tudo que está sendo investigado também. Foi derrotada a maior máquina política e depois tentaram sucessivamente vários golpes. Ora, então, primeiro, a verdade sobre os fatos recentes do passado. Segundo, a justiça, que é a justiça imediata, ou seja, nós estamos na democracia, como bem lembrou, né, o deputado Duarte, essa entrevista só é possível na democracia. E eles também têm que ser julgados conforme as regras democráticas, do direito a advogado, a uma prisão justa, em condições decentes, mas precisam ser julgados. Por quê? Porque ou a democracia se defende, ou ela vai dizer em alto e bom som, não há custos para golpistas, não há nenhum tipo de ônus. Pelo contrário, eles têm que ser responsabilizados, perder direitos políticos, quem tiver que perder. Já tivemos agora a primeira responsabilização do ex-presidente Bolsonaro, perdendo direito político por 8 anos, e ainda há mais 15 processos aí para responsabilizá-lo. E todos os que mais estiverem envolvidos. Então, justiça imediata. E o terceiro, esse que é o mais complicado sempre do ponto de vista do Brasil, que é o dever de memória. Porque se daqui a 10 anos não tem aquele famoso expressão, como é que é? O Brasil a cada 15 anos esquece tudo, e anistia tudo e silencia tudo. Se daqui a 15 anos a nova geração esquecer de tudo isso,
significa que a extrema-direita vai continuar ativa, vai continuar dizendo que a ditadura militar foi boa, que a tortura foi boa e que essa experiência que estava aí foi boa. Então, para derrotar, né, a extrema-direita, para defender a democracia, é preciso que se pense, e é um processo muito mais complexo, para além do imediato, em políticas mais amplas de memória, de defesa da democracia, dos direitos humanos, né, que também retome, né, todo esse conjunto de casos e de processos que aconteceram decorrentes de crimes de ódio, porque o 8 de janeiro está conectado, por exemplo, a assassinatos que aconteceram no Ceará, no Paraná, do cara que está comemorando o aniversário dele e que chega um bolsonarista e mata. Talvez seja importante, e aí até o deputado Duarte falava também na fala dele, que isso não tem a ver necessariamente com o resultado de uma eleição, né? Isso já é um processo anterior, que já existia também para culminar nisso. E tem uma questão que é importante destacar, que Bourdieu fala do caráter simbólico das coisas. Um jornalista, enquanto ele apresenta um telejornal, ele tem um símbolo. O deputado, ele tem uma postura que é um símbolo, que pode estimular ou desestimular as pessoas a praticarem determinados atos. E a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma postura que, inegavelmente, ele verbalizou aquilo que algumas pessoas guardavam para si por entender que era algo totalmente absurdo. E quando um presidente ele fala coisas totalmente absurdas, desconexas com aquilo que é razoável, as pessoas entendem que realmente elas estão livres para poder pensar e agir daquela forma. Então a postura do ex-presidente, quando ele nega a vacina, quando ele faz discursos contra a democracia, contra a ciência, contra o Supremo Tribunal Federal, ele acaba encorajando a população a se comportar daquela forma, até pela posição que ele se encontra enquanto presidente da República. E um dos papéis muito importantes, professor, dessa CPMI, ela vai muito além de encontrar e identificar aqueles que cometeram crimes de financiadores, de mobilizadores, daqueles que têm um cargo, um mandato, que têm privilégios, mas que auxiliaram, instigaram esses atos. Mas a CPMI ela tem um papel fundamental no sentido de dar visibilidade a essas informações, para que as pessoas não esqueçam o que de fato aconteceu. No depoimento do Mauro Cid, eu e o Rubens e muitos outros deputados tentamos ao máximo fazer com que ele falasse alguma coisa, de todas as formas, de todas as maneiras. Ele nada falou, mas ali nós utilizamos aquele espaço para mostrar, olha, você trocou mensagens com o Coronel Lawande, a sua esposa trocou mensagens com a filha do General Vilas Boas, no momento em que troca mensagem falando quem é que vai comprar o cachorro-quente, quem vai comprar os descartáveis, manda todo mundo vir para Brasília, quem vai pagar para poder trazer essas pessoas, quem não puder vir para Brasília, que fique na porta do quartel nas suas cidades. Se as pessoas ocuparem os espaços aqui em Brasília, com a população na rua, vai ser diferente do dia 7 de setembro, ou seja, está claro que ela, esposa do ajudante de ordem, homem mais próximo do Bolsonaro, ela estava instigando as pessoas a virem para poder se manifestar, para dar um golpe de Estado. O senhor apresentou requerimento também para quebra do sigilo do pai e do irmão do ajudante de ordem também, o Mauro Cid, não? Não só para a quebra do sigilo, mas também para outras informações relacionadas a questões documentais, troca de mensagens, questões financeiras, ou seja, toda essa quebra de sigilo é importante para que, já que não fala, já que não contribui para as investigações, a gente vai ter acesso a provas objetivas para que nós possamos trazer verdade à luz de toda a comunicação que precisa ser dada a essas informações. Agora, deputado, até pegando o gancho do que o deputado Duarte falou, deputado Rubens, quando o telespectador, a população de uma forma geral, vê o depoimento do Mauro Cid, vê ele se negando a responder os questionamentos. Forças Armadas. Isso. Não é frustrante para essas pessoas, mas isso é o que está na lei, a própria democracia que defende esse direito dele de não falar sobre... Isso, então a gente tem que separar. Ele, enquanto investigado, ele tem direito ao silêncio. Isso é uma garantia constitucional, sendo alguém que eu gosto ou que eu não gosto. Então, eu defendo o direito ao silêncio, inclusive sou contra essa flexibilização que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Mas mais do que isso, ele como testemunha, ele tem o dever de contribuir. O investigado não, mas a testemunha sim. Ele havia sido convocado como testemunha, mas na prática ele é investigado. Ele tem 8 inquéritos, onde tem um malfeito do Bolsonaro, o Mauro Cid está. Quando há essa confusão entre investigado e testemunha, ao meu ver deveria prevalecer o papel dele de investigado. Não foi a decisão tomada pela CPI. Mesmo ele tendo direito ao silêncio, que eu inclusive defendo, como o deputado Duarte disse, ele tem a comissão tem outros meios de investigação que podem suprimir essa questão do direito constitucional dele ao silêncio.
E ainda assim, mesmo ele não tendo respondido nossas perguntas, na introdução ele já trouxe muita informação, porque foi o único momento que ele falou. E ele deixou claro, olha, o ajudante de ordem recebe mensagem, marca agenda, organiza a lista de telefone e não valora nenhuma dessas mensagens. Ou seja, ele transmite a mensagem para alguém fazer o juízo de valor. O ajudante de ordens, ele cumpre ordens. De quem? Ao meu modo de ver, do ex-presidente Bolsonaro. Então, na fala inicial dele, quando ele diz quais são as tarefas, as atribuições do ajudante de ordem, mesmo sem querer, ele falou bastante. Só para antes da gente ir para o intervalo. O famoso atentado na Toneleiros e do Gregório Fortunato, em que ele exatamente sendo investigado lá pela famosa República do Galeão, ele dizia, você recebe ordem de quem? Eu recebo ordem do excelentíssimo senhor presidente da República, Getúlio Vargas. Você recebe ordem de quem? Eu recebo ordem do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E no caso do Mauro Cid, ele tinha uma carreira militar destacada até virar ajudante de ordem. E aí ele saiu de ajudante de ordem para executor de ordens. E aí ele, infelizmente, ele se envolveu em rachadinha, em fraude de cartão de vacinação, em vazar a informação de inquérito sigiloso. Ele está sendo investigado no inquérito das fake news. Ele tinha mensagem golpista dentro do celular dele. Então, onde tinha o mal feito do Bolsonaro, lá estava o Mauro Cid. Só uma pergunta rápida para a gente ir para o intervalo. Há possibilidade dele ser convocado, nesse caso não como testemunha, mas como investigado? Pode, só que mesmo nesse caso ele pode ficar em silêncio de novo. Então eu prefiro a linha de continuar a investigação independente da oitiva dele. O deputado Duarte já deu exemplos. Quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, convocação de outras pessoas que podem corroborar. Nesse caso, há muito tempo, a investigação criminal ou a investigação de qualquer forma independe da confissão dele. Então, mesmo ele em silêncio, nós temos outros elementos de investigação que nos ajudam a repor a verdade neste caso. Eu sei que o tempo já estourou, porque ela mostrou ali já a placa várias vezes. De 1 minuto, né? De 1 minuto já passou. Mas a testemunha, ela é, no caso das provas, no que diz respeito ao processo, é uma das provas mais fracas. Então, é importante a quebra desses sigilos para que a gente possa ter provas objetivas, de uma troca de mensagem, de um depósito. Então, com certeza, a CPMI ela tem tudo para chegar ao objetivo, que é dar uma resposta para a população. A violência política contra a mulher também foi pauta no contraplano. Esse tipo de violência contra elas continua sendo um obstáculo para o exercício pleno dos direitos políticos das mulheres. Você acompanha agora um trecho do programa. Nossas convidadas, a Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Daniela, a Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São Luís, a vereadora Carla Sarney, e a integrante do Fórum Estadual de Mulheres, Thaísia Ramalho. Vamos começar esse terceiro bloco tentando pensar, então, como é que a gente supera esse problema da violência política. A senhora já falou que a informação é uma das questões principais, né? É só ela? Não, ou tem mais coisa, deputada? Eu acredito que coragem e enfrentamento. Porque se a gente silencia, se a gente se cala diante de um ciclo de violência que a gente sofre, a gente vai estar dando margem para que a coisa continue. Então, nós precisamos ir para o enfrentamento, como eu coloquei. Já existe uma legislação que nos ampara. Então, nós precisamos ter coragem de ir para o enfrentamento. Nós precisamos ter coragem de não silenciar diante de qualquer tipo de violência. Seja ela violência doméstica, violência patrimonial, violência política. Nós precisamos ir para o enfrentamento, nós precisamos buscar o auxílio da justiça, nós precisamos fazer o nosso direito valer. Porque a partir do momento que a gente vê efetividade nisso tudo, com certeza essa vai ser a melhor forma de combater. E para isso a gente precisa enfrentar o problema de frente, com muita coragem, com muita ousadia, com muita determinação, porque só assim nós vamos inibir que esse tipo de coisa continue acontecendo, que esses machistas, sexistas, misóginos continuem se achando aí dono da razão, dono do mundo e achando que vão poder agredir uma mulher e que nada vai acontecer. Então, mulheres, força, luta, união e enfrentamento. Verdade. Vereadora Carla, os partidos, vocês colocaram que um dos problemas são os partidos, né? Da questão do apoio às candidaturas das mulheres, mas a senhora percebe que tem avanços recentes sobre, de repente, o estímulo de participações, muitas vezes reais, né? Que não sejam de candidatas laranjas apenas, mas de candidatas que vão lá, vão ter os mesmos direitos que os candidatos homens? Eu vejo que os partidos até já estão se articulando mais com as mulheres, porque hoje já tem a ala feminina. Exemplo, eu sou do PSD Mulher.
sou coordenadora estadual do PSD Mulher. Eu não via isso antes, né? Eu dizer anos atrás, alguém disse, quem é do PSD Mulher, quem é do PMDB Mulher, quem é? Então a gente já começou a ver alguns anos atrás o próprio partido querer incentivar a ala feminina, né? O teu partido é PP, Daniela? PP? Não, o partido é PSB. PSB. Quem é o PSB Mulher, o PMDB Mulher, outro partido de Thaís. Então, assim, eu estou dando exemplo que agora o próprio partido também já está incentivando. Eu vejo que através de reuniões, de palestras, inclusive nós mesmos vamos fazer agora, para poder exatamente incentivar que haja mais filiação das mulheres para o pleito de 2024, mas a gente tem que ter também a coragem da mulher, de querer enfrentar as urnas, de saber que ela pode, que ela tem o poder para isso. A questão partidária anterior, que exatamente a que é feita pela panelinha de homens, isso acontece demais. E o que a gente precisa é exatamente mostrar que nós vamos ser valorizadas e efetivamente ser. Por exemplo, a próprio recurso da campanha política. Tem muitas mulheres que não receberam nada. Até hoje eu tenho colegas que eu não recebi nada, mas outros partidos honraram. Isso tem que ser obrigado a todos os partidos, é importante. Porque as mulheres, elas não podem, não é um poder, acho que o poder discricionário do presidente não poderia ser discricionário, devia ser obrigatório. Olha, a cota de feminina é isso aqui, então vamos repassar para as candidatas, vamos ver aqui, lógico que a legislação é primeiro prefeita, aí vem vereadora de capital, respeitando toda a legalidade, mas que haja esse prestígio mesmo. Então, com isso, Daniela, eu acho que talvez a gente incentive mais, mas também fazendo palestras, fórum de discussão para levar as mulheres para isso. Inclusive, eu já convidei a Thaísa para entrar no PSD, ela já vai para o evento para poder pensar. Ela não brinca em serviço, tá vendo? É porque ela quer ser candidata, né, em Ribamar, eu falei, olha, o lugar que ela vai te levar. Ela não brinca em serviço. Carla falou um dado importante, é importante ressaltar, quanto aos partidos políticos, nós estamos vendo chapas inteiras cair. Isso. Né? Nós estamos vendo que não dá mais para brincar para usar a mulher como laranja. As chapas estão caindo. Nós estamos vendo deputados, por exemplo, aqui na casa, com a eminência de sair, deputados que têm um excelente trabalho, que têm um trabalho muito bonito dentro do estado do Maranhão, mas que está com uma briga na justiça. Nós vimos chapas de vereadores cair no interior do estado. Inclusive caiu em Caxias, minha cidade. Caiu uma chapa de vereadores por conta dessa cota de gênero. Ou seja, o partido começa a respeitar a mulher dentro do partido. E Daniela, isso é uma forma de forçar eles a levarem a sério. Que isso é sério, eles podem perder o mandato. Agora é uma pena, sabe que é uma pena muito grande ver que a classe política, os candidatos, eles estão perdendo os seus mandatos e que nada acontece com os partidos. Porque se acontece esse tipo de coisa na conjuntura, na formação partidária, é porque o diretório do partido permite. É verdade. E eu acho, responsabilidade. Muitas vezes nem ficam sabendo, né, os candidatos. O partido está se eximindo, ele se exime da responsabilidade, a responsabilidade recai sobre o político que está ali, que lutou, que investiu tempo, que investiu trabalho, né, para estar ali buscando um mandato, conseguiu lograr êxito na eleição, conquistar um mandato e de repente perde o seu mandato por causa de uma conjuntura partidária e o partido em momento algum é responsabilizado. Essa discussão que está no Senado. Foi isso que levantou a discussão para mudar a questão das cotas. Na reforma política. Na reforma política, exatamente. Thaísa, que outros desafios existem aí nesse enfrentamento, nesse combate à violência política? Olha, são tantos desafios que às vezes a gente até fica sem saber por onde começar. Mas vou então ajudá-la. Me ajuda. De que forma os homens podem ser aliados nesse enfrentamento, se é que podem, né? Podem e devem, mudando o pensamento machista, evoluindo. E existem muitos homens parceiros, claro que existem. Existem muitos homens que contribuem sim também eu diria com a legalidade, ou eu diria com a conexão em relação a tudo isso. Existem sim. Agora, tem outros desafios maiores ainda do que esse. Eu acho que são as mulheres se organizarem e se unirem no sentido de que estamos juntas, vamos lutar juntas e vamos vencer juntas. Por quê? Porque a Daniela falou uma coisa muito interessante, que os homens, que a luta e os desafios são muito grandes e que a denúncia deve ser feita. Mas não é simples fazer essa denúncia, é muito difícil.
Por que que é difícil? Porque às vezes falta apoio até familiar. E aí, se não tem o apoio familiar, não tem o apoio partidário, precisa ter uma rede de mulheres que se unam e falem, vamos dar apoio sim. Que foi o caso da vereadora lá em Pedreiras. Muitas mulheres se uniram, milhares de mulheres se uniram e tivemos um fim, tivemos uma punição sim, porque ele apareceu em rede nacional e as coisas são lentas sim, estão andando de forma lenta na justiça, mas com certeza vai ter um fim onde ele vai ser punido. E foi graças a quê? Graças à união de muitas mulheres. Então, o que encoraja uma mulher é outra. Eu digo todos os dias isso. O que encoraja uma mulher é outra. Então, a solução é nos unirmos e vencermos juntas. Deputada, hoje a gente tem uma Assembleia que tem o maior número, né, de parlamentares mulheres. A senhora já ressaltou, conduzida por uma mulher. São mulheres que podem ter pontos de vista políticos diferentes, mas isso é uma pauta em comum que vocês debatem, discutem, conversam também sobre essa questão da participação da mulher na política, da violência? Nós temos buscado nos unir aqui dentro do parlamento. A bancada feminina dessa legislatura, ela veio bem mais forte do que a bancada feminina da legislatura anterior. Nós temos debatido, nós temos conversado entre nós da mesma forma. Eu digo que os acordos, os principais acordos, eles não acontecem dentro do plenário, ele não acontece dentro de um gabinete, ele acontece numa conversa informal. E nós temos buscado, inclusive, levar esse tipo de conversa para fora da casa, nós, mulheres deputadas. Isso, Fábio, já tem gerado até ciúme nos deputados, porque nós temos nos reunido com frequência, a nossa presidente tem tido uma participação assídua durante essas conversas, durante esses debates, tem nos dado todo o apoio necessário. Com certeza a bancada feminina dessa legislatura veio bem mais fortalecida. Eu acredito que, inclusive, se o número aumentou de uma legislatura para outra, a tendência é continuar a aumentar, porque nós temos muitas mulheres aí que estão mostrando que não vieram somente para ocupar uma cadeira, que são mulheres que não estão na sombra de um homem, são mulheres que têm opiniões próprias, são mulheres que têm desenvolvido um grande papel político, né, aqui dentro do parlamento estadual. E eu fico muito feliz em ver esse número crescente e, acima de tudo, eu sempre disse que eu nunca me ative muito aos números. Eu sempre voltei meu trabalho mais para a qualidade do que para a quantidade. E apesar de nós termos aumentado muito, que isso é bom, mas nós temos mulheres muito competentes dentro do parlamento estadual, que têm desenvolvido um grande trabalho, inclusive os próprios homens. Nós hoje temos o reconhecimento dos próprios pares, dos próprios homens da casa. Isso é muito importante para a gente. A gente está chegando no final do programa. Eu queria dedicar 1 minuto para cada uma de vocês fazerem considerações finais sobre o tema, deixarem a mensagem com o telespectador, começando pela senhora, vereadora. Agradecer você, Fábio, primeiramente aqui pelo programa, pela condução, com toda a maestria aqui, no meio de nós mulheres aqui conduzir esse programa. Agradecer a Daniela, a Thaisa e todos aqui da produção, dizer que a vida de uma parlamentar, eu também tenho certeza que a vida de uma ativista não é tão simples, mas a gente procura lutar e está sempre ali fazer o melhor, dar o melhor de nós, fazer com amor. Quem faz com amor, quem está ali, ela consegue colocar seus projetos em prática, dizer que é assim que a gente consegue vencer e lutar. Também eu vejo numa campanha, vejo dentro do parlamento, ter voz e vez. Para você ter voz e vez, você tem que estar ali com coragem, estudar e saber também vencer com toda humildade. Porque quando a gente tem humildade, Deus abençoa. Então, que Deus nos abençoe. Amém. E a gente continue aqui sempre sendo convidadas por você. Muito obrigada. Muito obrigado. Thaísia? Claro que eu queria agradecer, né, a honra de estar aqui com todos vocês. E aí eu queria citar algumas mulheres aqui, porque nós não podemos falar de violência sem citar mulheres históricas, mulheres de lutas e aguerridas. Eu queria mandar um grande abraço para a professora Meire Ferreira, a professora Neuzeli, para a delegada Kazumi Tanaka,
para a Silvia Leite, para a Francisca. São mulheres aguerridas e que estão ali no combate à violência todos os dias. São as ativistas, as militantes que fazem essa luta do dia a dia. Um grande abraço para todas as mulheres do Fórum Maranhense de Mulheres, do Conselho da Condição Feminina, do Conselho Estadual de Mulheres. Um grande abraço e meu respeito a todas vocês que fazem essa grande luta. Deputada? Gostaria, antes de tudo, de agradecer você por essa brilhante mediação, agradecer a comunicação desta casa por nos oportunizar esse momento. Quero estender o meu abraço. Thaísia foi muito feliz ao citar essas mulheres que têm um relevante serviço prestado, que são mulheres ativistas que brigam pela causa, que brigam por todas nós mulheres. Então eu estendo também o meu abraço para cada uma das mulheres aqui citadas pela Thaísia. Quero encerrar esse programa dando uma palavra de incentivo a todas vocês, principalmente vocês, mulheres, que almejam disputar uma cadeira dentro dos seus municípios, seja no Legislativo Municipal, seja para o Executivo, dizer que vocês não estão sozinhas, já existe uma rede de apoio, a Assembleia Legislativa está à disposição, a Procuradoria da Mulher está à disposição para dar todas as orientações necessárias. Busquem informação, busquem conhecer, busquem escolher bons partidos que apoiem de fato as candidaturas de vocês, e nós estamos aqui para somar, porque nós somos mulheres fortes de garra e de fibra, e como mulheres nós não fugimos à luta. Vamos aí, vamos aumentar o número de representatividade feminina e vamos mostrar a força que todas nós temos. A primeira parte da retrospectiva do Contraplano fica por aqui. Na semana que vem, a gente se encontra com a segunda e última parte. Até lá!